Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje, derradeiro dia de 2025, o ano já está se findando e nessa manhã eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus com cada um de vocês a respeito de um salmo muito bonito, que é o salmo de o salmo 66. Assim está escrito nesse salmo: Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede. Afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Meu querido, esse salmo, ele é um salmo muito lindo, é um salmo que nos traz uma mensagem muito profunda, principalmente agora nessa virada de ano, porque eu quero tratar a respeito desse salmo em 5 divisões. Uma tratando sobre uma retrospectiva, o que aconteceu, o que foi que nos sucedeu ao longo desse ano. Ou por outro prisma, por outra perspectiva, uma perspectiva. O que é que ocorre? O que é que está acontecendo no tempo presente? E uma terceira vertente, uma prospectiva, olhando para o futuro. E as outras 2 divisões, eu quero dividir esse salmo em mandamentos e também uma exortação final, uma advertência final. Então, 5 divisões aqui nesse salmo. Para ficar algo mais dinâmico, mais didático, eu não vou expor esse salmo de uma forma linear, começando do verso 1 e indo até o 20. Mas eu vou fazendo aqui uma mescla para ficar mais dinâmico, conforme a intenção. Cada vez que a gente vai falar, cada vez que a gente vai pregar, cada vez que a gente vai ensinar, a pessoa que está lecionando, que está pregando, ela tem uma intenção também. Então, de acordo com a intenção que ela tem com aquela mensagem, ela pode fazer esse tipo de técnica, vamos dizer assim, com o texto, tá certo? Então, primeiro, se você olhar esse salmo, você vai perceber que o salmo ele não tem um autor específico. Creio eu que
devido ao conteúdo desse salmo ocorrer individualmente com cada cristão. Você vai perceber aqui que o que ocorreu com o salmista aqui, ele geralmente ocorre também na vida de cada um daquele que confessa a Cristo. Então, creio eu que talvez seja um dos motivos pelo qual o salmo não tem título. Eu gostaria de começar tratando sobre a retrospectiva, uma retrospectiva, o que aconteceu ao longo de 2025, ao longo da vida, aqui o que aconteceu com o salmista. Quero começar com o verso número 10, que está escrito assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste. Você vê, querido, que tem provas na nossa vida que vêm devido às nossas falhas, né? Por exemplo, se você não estudou bem para uma prova, você pode sofrer uma consequência de tirar uma nota baixa. Tem provas que vêm em relação a algumas circunstâncias. E tem prova que vem diretamente de Deus. Essa daqui, que o salmista passou e que cada um de nós passamos também, são provas que vêm de Deus. E Deus pode provar os seus servos? Não só pode, como ele geralmente faz isso. Ele provou Abraão, ele provou o seu povo, ele prova cada um de nós. Né? É diferente de tentar. Deus não tenta ninguém, porque cada um só pode ser tentado e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. Mas provar os seus servos, isso ele faz. E aqui está escrito: Tu, ó Deus, nos provastes. Então, o salmista aqui, ele passou por prova que tinha vindo diretamente de Deus, que tinha sido determinada por Deus e que tinha a origem em Deus. Deus era o agente dessa prova. Deus era o autor dessa prova. E essa prova tinha origem na pessoa de Deus. Agora, você percebe que essa prova vinda de Deus, ela tem algumas características que vale a pena nós comentarmos aqui. Ele diz aqui no verso 10, Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste. Então essa prova, né, não é uma prova superficial, não é uma prova simples, é uma prova truculenta, é uma prova feroz. Né? Ele diz aqui, tu nos afinaste. Quer dizer, que aqui a prova tinha definhado o salmista. E geralmente quando você lê o salmo, você vê, né, que ele diz que ele jejuava, chorava, clamava de dia, clamava de noite. Então é uma prova que definhou aquela pessoa ali, que foi uma prova tão severa, uma prova tão austera, que fez você emagrecer, fez você perder noite de sono, fez você ficar preocupado, fez você não dormir direito, fez você passar os seus dias em agonia. Então é isso que o salmista quis dizer quando ele diz que tu nos afinaste. Né? Essa prova que Deus enviou fez cada um de nós, né, passar noite de insônia, mal dormida, preocupação. Então essa é o sentido de tu nos afinaste. Ele também diz a respeito dessa prova aqui no versículo 11, tu nos meteste na rede. Quer dizer que foi uma prova inescapável, foi uma prova que nos prendeu. Dela a gente não teve como correr para nenhum canto, né? Geralmente quando jogava uma rede em um animal, ele ficava preso ali. Ele se debatia, tentava morder a rede, tentava arranhar a rede com as suas unhas, tentava sair de todas as maneiras, mas ali, quanto mais ele se mexia, quanto mais ele se debatia, mais enveredado pela rede ele ficava. Então essa é uma das características dessa prova. Ela nos envolveu. Essa prova envolveu a gente como todo o nosso ser, né? Nosso corpo padeceu, a nossa alma se entristeceu, o nosso espírito se abateu, o nosso corpo definhou, né? Os nossos pensamentos ficaram turbulentos, horas de confiança, horas que pensamos que não tinha mais saída. Então essa é uma retrospectiva, essa é uma das características da prova que talvez você tenha passado, eu passei, o salmista passou,
é uma prova que nos enveredou por completo, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Esse é o sentido de nos prendeste na rede, né? Nos meteste na rede. Mas também é uma prova que nos afligiu. Olha só o versículo 11, a parte B. Diz assim: afligiste os nossos lombos. Então veio uma prova também que nos deixou aflitos, que nos deixou em conflito interno, que nos deixou cabisbaixo, que nos deixou ali igual a Paulo, quando ele passou por aquelas provas tão ferrenhas que ele disse: até da vida nós desesperamos. Lá no capítulo de número 1 de 2 Coríntios, ele nos dá esse detalhe. Foram provas tão ferrenhas que até da vida desesperamos. Então esse é o sentido de afligiste os nossos lombos. Mas veja também, aqui no versículo de número 12, que foi uma prova que nos humilhou, trouxe humilhação para nós. Ele diz: fizesse com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Isso aqui, o autor, o salmista, ele usa de uma figura de linguagem, né? Quando ele diz que os homens fizesse com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, isso é um sentido de humilhação. Porque geralmente você está lembrado que quando Josué ele venceu aqueles 5 reis, ele colocou o pé no pescoço daqueles 5 reis, colocou o pezão em cima do pescoço, na cabeça, humilhando aqueles reis ali, e disse para o povo: não tem mais, porque assim Deus fará a cada um dos nossos inimigos. Só que agora está acontecendo com nós, né? Aqui foi a prova. A prova fez isso com nós aqui. A prova é como se a prova tivesse nos humilhado. É como se ela tivesse vencido temporariamente. Esse é o sentido. A prova nos venceu temporariamente. Temporariamente nós fomos derrotados por certas provas na vida. Temporariamente nós fomos derrotados por certas pelejas na vida. E isso nos trouxe humilhação. Humilhação moral, humilhação espiritual, humilhação emocional, tá certo? Então esse é o sentido quando ele diz que fizesse com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. É como se a gente tivesse sido derrotado temporariamente, não definitivamente. Louvado seja Deus por isso. Mas veja que ele diz assim também, no versículo 12, a parte B: passamos pelo fogo e pela água. Isso significa para nós, querido, que foram provas extremas. Foram provas de um extremo a outro. Foram provas que, se não fosse Deus na nossa vida, nós não teríamos suportado. Mas louvado seja Deus que Ele nos deu a força suficiente para passarmos por ela. Como nos diz Tiago: bem-aventurado quando passardes por diversas provações. Então, quando ele diz passar, não é ficar na provação indefinitivamente, mas é passar por ela. Vai sofrendo, vai gemendo, vai chorando, vai definhando, vai sendo humilhado, mas uma hora chega no final da prova. Louvado seja o nome bendito. Então, quando ele diz passamos pelo fogo e pela água, são provas extremas. Ora estivemos no fogo, sendo queimado, sendo amargurado. Ora pela água, como se nós estivéssemos afogando ali. Mas a promessa de Deus para Israel, que abrange nós também: quando passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Quando passares pelas águas, essas não te submergerão. Quer dizer que essas provas não iam nos vencer definitivamente. Elas podem nos vencer temporariamente, mas quem dá a última palavra é Deus. Então veja que a prova, ela teve todas essas características. Elas foram prova que nos abateu, foram prova que nos encurralou, foram prova que nos humilhou, foram provas que nos fez passar pelos extremos. Fogo e água. Água e fogo. Mas veja, querido, que essa prova ela também tinha uma finalidade. Tudo quanto Deus faz, Deus não faz as coisas em vão. Deus faz as coisas com finalidades. Ele é um Deus teleológico, que tudo quanto Ele faz tem uma finalidade específica
tem um motivo específico. E se você olhar a parte final do verso 12 aqui, vai ter uma das finalidades de Deus. Olha só que coisa linda. Parte C do versículo 12 diz: mas, olha a conjunção aqui adversativa, que estava falando de prova, aí ele colocou aqui um mais, quer dizer que vem coisa boa, vem mudança, vem agora uma diferença. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Ele diz assim: mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Tá vendo, querido? Deus não nos prova para nos matar. Ele nos prova para nos tornar mais fortes. Ele nos prova para nos tornar mais maduros. Ele nos prova para nos tornar mais crentes. Ele nos prova para nos tornar mais perto de Cristo. Ele nos prova para que quando a gente passar daquilo ali, a nossa visão esteja mais ampla, o fruto do Espírito esteja mais evidente, os dons estejam mais lapidados, as portas estejam abertas e nós estejamos maduros para poder passarmos. Eita, coisa boa. Então é por isso que ele diz: tu nos provaste, mas nos trouxeste a um lugar de abundância, a um lugar espaçoso. Deus ampliou os nossos termos. A gente passou pela prova, os nossos termos foram ampliados. Deus foi conosco. A presença de Deus não nos deixou só. Glória seja dada a Deus por isso. Então esse é um dos motivos. Outro motivo está aqui no verso 10, a parte final. Ele diz assim: tu nos afinaste como se afina a prata. Como se afina a prata. E quando você vai ver na antiguidade, os ourives, quando trabalhava com prata, ele tirava toda a escória da prata com fogo, tirava toda a escória da prata, não era um processo dificultoso, e aquela prata ela ia sendo ali amolecida, tudo quanto é sujeira, que é a escória da prata, né? Os materiais que não servem para nada, né? Aquilo que é inútil, ia sendo tirado da prata, e a prata ela ia ficando limpa, ela ia ficando bonita, ela ia dando cor, e o ourive ele tinha uma técnica que ele sabia quando a prata estava pronta. Ele pegava a prata, olhava assim como se fosse um espelho. Quando o rosto dele estivesse completamente refletido na prata, ele sabia que a prata estava boa. Então mesmo assim Deus fez conosco, ele nos afinou como se afina a prata, para evidenciar ele mesmo em nós. Ele ia olhando para nós e dizendo: você ainda não está pronto, ainda tem escória, e deixou que a prova continuasse. Você ainda tem sujeira e deixou que a prova continuasse. Ainda tem coisa inútil aí e deixou que a prova continuasse. Mas quando a sujeira ia saindo, quando a escória ia indo embora, quando aquilo que era inútil ia saindo de nós, e a imagem dele ia aparecendo em nós, aí ele dizendo: você está preparado, você está ficando pronto. E até que ele refletiu a sua glória em nós. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, refletindo como um espelho na mesma imagem, somos transformados de glória em glória. Então Deus, ele nos faz passar pela prova para que ele brilhe através de nós, para que ele evidencie a sua glória, manifeste a sua glória através de nós, para que o nosso rosto fique bonito de tanto brilho, de tanta glória, de tanta unção que ele vai mandando para nós, e a imagem dele vai sendo refletida em nós, e nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Então esse foi a retrospectiva. A retrospectiva, né? Nessa retrospectiva, nós passamos por prova, nós passamos por luta, nós passamos por dissabores, nós passamos por aflições, nós choramos, nós nos quebrantamos, nós desesperamos da vida, nós suplicamos o favor de Deus, mas nessa prova, Deus foi conosco, Deus esteve conosco, Deus nos moldou, Deus nos colocou no prumo. Nessa prova, Deus nos afinou. Nós agora estamos de acordo com o diapasão de Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E eu volto já já
para tratar sobre as nossas atitudes nessa prova. Amém.